complexo caso da avaliação digital dos exames dobrou tarde o seu primeiro objetivo. Os exames já estarão corrigidos à hora que gravamos esta conversa, esperamos nós, mas não sabemos se sem falhas, como deve ser, se os alunos e pais confiam no processo ou até como vai ser a reavaliação desses testes e a segunda fase que se seguirá. O que sabemos é que Luís Montenegro vai esta quinta-feira ao Parlamento prestar-se ao exame do Estado da Nação, onde outros obstáculos e problemas da governação vão dirimir argumentos com a nova ideia do governo: arriscar. Arriscar no preciso momento em que Donald Trump e o Irão rasgaram o frágil memorando que permitia não só um cessar-fogo em Hormuz, como uma baixa nos preços do petróleo, gás e eletricidade, que ainda são o motor das economias. Neste bloco central, falamos de tudo isso. Antes, venho apenas dizer-lhe que o genérico é uma música original de Manuel Cisa Vieira e que a sonoplastia é do Gustavo Carvalho, aqui ao nosso lado. O Bloco Central, este podcast de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira, é desta vez ainda moderado por mim, David Diniz, por termos o Paulo Baldeia de férias. Este verão, tenha sempre à mão um aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com um jornal, sexta dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. Bom dia ou boa tarde aos nossos convidados e também aos nossos ouvintes, consoante a hora que nos ouçam. Pedro Marcos Lopes, como vês, hoje começas tu e diz-me lá, esta quinta-feira há um debate do Estado da Nação, mas a saga dos exames vai entrar inevitavelmente por ele adentro. Já aqui falámos do tema, pelo que eu não quero prolongar esta parte, mas ainda assim a pergunta é obrigatória. Tu achas que isto já acabou? Bem, primeiro deixa-me dar uma nota de que tu me deixaste comovido, porque eu como amante de rádio, velho amante de rádio, lembro-me que muitos dos programas eram ditos bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do sítio ou da hora que nos está a ouvir. Lembras-te disso, Cisa? E, não é assim e essas eram as emissões em onda curta. Exatamente. Porque as emissões em onda curta ouviam-se em todo o mundo. Exatamente, lembro-me disso. Bom, neste caso também se ouvem em todo o mundo. Os locutores tinham que fazer essa em todo o mundo saudação. E a todas as horas, e já agora até em dias diferentes. Exatamente. E muito bem, com inteira liberdade. Voltando... E aliás, nós lembramos, não sei se tu te lembras, Pedro Marcos Lopes, do começo das emissões em frequência modulada. Então não me lembro. Pá. É uma qualidade de som absolutamente extraordinária. Tu és muito mais velho, mas não tão mais velho do que eu. Bom, voltando à vaca fria e tentando não perder muito tempo com o assunto, não. Este tema vai perdurar e vai perdurar durante muito tempo. Eu, na emissão passada, disse que a palavra-chave deste processo chamava-se confiança. E eu continuo a achar que é de facto essa a frase. Porque mesmo que os exames os resultados sejam publicados sexta-feira, o que se perdeu neste processo foi a confiança em algo muito importante para as famílias, para as pessoas, para os alunos. E isso foi essa ligação, essa confiança que havia em relação às classificações. E as classificações não, o assunto Landa Caprina. É algo de extraordinariamente importante para os alunos e para tudo o que os rodeia. Porque a partir de sexta-feira nós vamos ter uma sucessão imensa de pedidos de revisão, o que é absolutamente normal que aconteça, porque o processo de classificação, lá está outra vez a palavra, as pessoas perderam a confiança no processo de classificação. E, portanto, quando isto acontece, é normal que peçam essa revisão. Sabes que eu não, e termino com isto, eu não detesto, acho um mau princípio pedir-se demissão ou não demissão, aliás, porque não interessa nem ao menino Jesus. Portanto, nunca acho que as pessoas devam ser demitidas, particularmente quando são detentoras de um cargo político. Eu acho que o ministro Fernando Alexandre, que tinha bastante capital de confiança em mim e na generalidade dos comentadores e jornalistas, tinha muito boa imprensa. As sondagens assim o diziam. Sim, sempre teve muito boa imprensa e continua a tê-lo. O ministro Fernando Alexandre deve olhar para quais são as suas responsabilidades nesta perda de confiança
é algo tão importante e fazer a pergunta a si própria: será que eu, continuando como Ministro da Educação, há condições para que se continue a ter confiança na instituição que eu comando politicamente? E eu acho que não. E, portanto, não é pelo facto que não vai ser pior nem melhor profissional, nem melhor nem pior académico, provavelmente nem melhor nem pior político, é uma questão de afirmação de uma responsabilidade, e de uma responsabilidade não só perante ele, mas perante também, e que essa eu não posso avaliar, e perante o Estado. Mas, e noutras alturas da nossa vida coletiva e das outras democracias isso seria normal, mas estou convicto que não é isso que vai acontecer. Muito bem, Pedro Cisa Vieira, claro que pegarás por onde entenderes. Eu ia perguntar-te se a ideia que Montenegro está há 2 semanas a tentar vincar com o seu Ministro da Educação, de que é preciso arriscar e que isso tem contratempos naturais, se essa ideia passa neste contexto. Passará se este processo acabar bem. Ou seja, se chegarmos a sexta-feira e as notas estiverem publicadas e havendo pedidos de reapreciação dos exames, eles conseguirem ser reapreciados rapidamente, eu acho que sim, que o Governo pode dizer: olha, quisemos fazer uma mudança, essa mudança teve alguns sobressaltos, obviamente, como todas as mudanças, mas pronto, o resultado provou e seguramente da próxima vez vai correr melhor. Eu acho que ainda não podemos dizer se isso vai ser assim ou não, mas como vos dizia na semana passada, eu acho que esse é que é o teste. Ou seja, claramente correu mal do ponto de vista da solução tecnológica, correu muito mal da forma como o processo foi lançado em grande escala sem os cuidados que em qualquer caso se poderiam ter. Ou seja, é evidente que quando se faz um processo de mudança as coisas podem não correr bem, mas é possível diminuir esses riscos. Acho que isso não foi feito dessa maneira e acho que do ponto de vista da comunicação, quer do próprio Ministro, quer ao nível até da ausência de outros membros do Governo ou da interferência que de repente o novo porta-voz do partido teve no processo, lançando também confusão sobre isso, a coisa não foi bem, não correu bem. Mas, ao contrário de Pedro Marcos Lopes, eu acho que se o processo se encerrar sem muito mais sobressaltos, provavelmente daqui a 1 ano as pessoas já começarão a assumir isto como o novo normal ou até a partir daqui ter algumas melhorias. Eu o que acho é que o episódio em si, como a maior parte destes episódios, não tem um impacto por si só decisivo na avaliação que fazemos de um membro do Governo ou do conjunto do Governo. Eu acho é que este é um episódio de coisas mal conduzidas e de alguma desorientação nas primeiras reações dos responsáveis políticos que se somam a um conjunto de outros episódios. Alguns deles têm a ver com acontecimentos que surgem e a que um governo tem que responder inevitavelmente e em que a resposta não correu da melhor maneira, até problemas criados pelos próprios ministros. Este é um exemplo, como se calhar até surpresas que surgem quando são lançadas cascas de banana, às vezes de fogo amigo, como por exemplo no caso do Ministro da Administração Interna e das suas obras no Monte Alentejano. O que eu acho é que ao fim de quase 2 anos de Montenegro Primeiro-Ministro e de um governo que essencialmente é o mesmo, há muitos episódios que ilustram uma espécie de falta de atenção ao detalhe, à execução, à comunicação, à própria coordenação da agenda e da capacidade de concretizar, até o tom genérico do discurso do governo, que vão sendo pontuados por estes episódios menos bons, digamos assim, e que contribuem para a degradação da imagem do governo, de uma maneira que devia levar o Primeiro-Ministro a pensar seriamente o que deve fazer. Mas sobre isso falaremos a seguir. Falaremos seguramente. Deixa-me só introduzir esta nota final sobre este tópico. Alguém me dizia há pouco que este episódio, este problema no Ministério da Educação tinha uma característica de alguma forma diferente de outras que têm acontecido a este governo. É que esta é democrática. Ou seja, atinge pessoas e famílias de esquerda e de direita que sentem da mesma maneira o impacto dela. Sim. Primeiro, se concordam com esta análise e se isso significa que pode ter um impacto diferente no eleitorado do próprio Luís Montenegro. Eu acho que sim, se posso começar. Eu acho que sim, já a semana passada tinha dito que este tema da avaliação hoje em dia é um tema de imensa
sensibilidade e alto nível de prioridade para todas as famílias que têm filhos em idade escolar e, portanto, deveria o Governo ter antecipado que mexer na avaliação, sem isto ser bastante testado, podia rapidamente gerar uma espécie de comoção política por, às vezes, pequenas irregularidades administrativas. Ou seja, isto é diferente, estou de acordo contigo, com aquilo que é, digamos assim, esta realidade hiperpolítica, onde os acontecimentos que sucedem naquilo que vamos designando como a bolha são sentidos muito intensamente pelos political junkies, mas que o eleitorado, enfim, vai dando a importância que dá porque não está tão dependente do newsfeed como nós estamos. Agora, quando estas coisas se fazem sentir na vida concreta das pessoas, seja este episódio ou como episódios de, sei lá, de transtornos grandes de abastecimentos, ou seja lá o que for, sim, isso aí tem um outro impacto. Mas como eu dizia, eu acho que mesmo o impacto desta situação pode ser superada se as pessoas saírem do processo com está resolvido, mas é mais um episódio. É mais um episódio e eu acho que isso é que é o sinal que me gostava de discutir. Para fechar, Pedro Marcos Lopes, para fechar este tema, claro está. Sim, é rápido. Há um livro que eu já recomendei, que se chama Hiperpolítica, do António Jaber, não sei se é assim que se diz, António Jaber, é provável que não seja. Hiperpolítica é fácil de pesquisar, podemos ficar não, por aí. Não, é Jaber, sim, mas já falamos dele aqui, já o aconselhei, certo, onde ele dizia que estamos perante o mundo, uma parte definido por aquilo que o Pedro diz, todos os acontecimentos têm uma dimensão muito grande e que depois são todos entrincheirados. E este é a prova de que há exceções em todas as regras. Este é um assunto que diz respeito a toda a gente e que toda a gente se sente atingida, esteja de que lado esteja na dita trincheira. Enfim, claro que há também exceções dentro dessa trincheira. Eu hoje, fui quase como obrigação da função, menos do que tu, obviamente, David Diniz, que é jornalista, mas hoje piquei a Rádio Observador e, curiosamente, não estava já à espera disso, imaginem o que eu ouvi. A desculpabilização completa de Fernando Alexandre. Aliás, isto o mal era o Bloco de Esquerda. Mas, Pedro, não queria interromper, mas é assim. Não, estás à vontade. Esse entrincheiramento, digamos assim, também tem consequência na forma como todos os segmentos da sociedade que são afetados por um mesmo acontecimento têm ou não tolerância relativamente à atuação do governo. Tens toda a razão. Isso é evidente. Tens toda a razão. Era aí que eu também ia ter. Quer dizer, é evidente que esse entrincheiramento existe, mas o entrincheiramento, quando as pessoas que vocalizam uma determinada área política ou trincheira, digamos assim, caem no absurdo de defender coisas que os seus próprios soldados não veem, caem um bocadinho no ridículo. Quer dizer, eu hoje fiquei espantado a perceber que, no fundo, isto o problema era do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, que tem neste momento um deputado, e que, porque havia um professor que andou a dizer que recebeu mal os testes, e só disse que recebeu mal os testes porque era do Bloco de Esquerda, não ouviste isso? É verdadeiramente notável, mas Mas eu trago isto não como ataque, a essa espécie de órgão de comunicação social, não é isso que eu quis fazer. O que eu quero fazer é exatamente tocar no aspecto da hiperpolítica, que é quando nós achamos que estamos a defender um lado, e portanto nós chegamos à conclusão, segundo o Jaber, que é tudo politizado, nem sempre isso acontece, ou nunca acontece, quando são temas que tocam na vida real das pessoas. É a mesma história. É a frivolização da política. É penalti. Não, exatamente. Não é penalti. Tu és do Benfica, dizes que é penalti, vejas o que vejas, e se és do Porto, dizes que não é penalti, vejas o que vejas. A questão é, quando o jogador do Benfica entra na área e há um tipo que o ceifa completamente e o mata, até um benfiquista lhe custa a ver isto. E tem muito a ver com o que mas está no programa de televisão a dizer claro que não foi falta. Sim. Mas o problema é que perde credibilidade até junto aos seus. Esse é que é o problema. Mas não, isto já não é uma coisa de credibilidade. Não, perde. Claro. Importa muito, porque depois essa mensagem cai sempre mal dos outros. É um bocadinho como tu dizias, como eu dizia a semana passada, sobre a questão da educação e a diferença que está em relação à educação. A educação e na saúde. É que tu na saúde, quando testas, tens as suas próprias sensações. Quando consegues entrar no sistema, tens as tuas próprias sensações. E vês que o teu discurso pode não estar adaptado àquilo que é
a norma que tu vês nos mídia. Aqui é Ou tens solução e vais para o privado, sim, aqui tens mais dinheiro. Aqui é exatamente o exemplo perfeito disso, porque toda a gente, ou cada vez mais, as pessoas têm acesso. Portanto, isto é aquela prova de que ainda as trincheiras ainda têm assim um bocadinho de fuga. Olha, e falando exatamente em trincheiras, um novo contratempo, já aqui falado pelo Pedro Cisa Vieira ainda há pouco, o que é o caso que envolve o ministro Luís Neves. Esse foi um segundo tópico que entrou na agenda mediática esta semana. Eu queria perguntar-te se é para ti um problema de hiperpolitização, ou seja, se é um problema de tribos ou de nichos, e se, nessa medida, é um problema para o Primeiro-Ministro. Olha, eu acho sobretudo que é um problema... Ficaste a pensar? Não, porque é um problema para todos. Mas em que medida? É sobretudo um problema do sistema e da maneira como nós estamos organizados e como é que agora a política é vista por nós, pelos jornalistas e pela opinião pública, e da maneira como nós formatamos, como nós todos formatamos o que é política. Porque o que aqui está em causa? Primeiro, os factos em si. Há um homem que é Ministro da Administração Interna e foi da Polícia Judiciária, que, pelos vistos, pediu a um construtor que já tinha trabalhado para si, ou para a instituição onde ele trabalhou, para a Polícia Judiciária, e que lhe pediu para fazer umas obras. Umas obras que, aparentemente, totalizam a loucura de 27 mil euros, o que o valha. Depois, isso acrescenta... Sendo certo que desses 27 mil euros, só para aí um quinto é que é para esse... Exatamente. Para esse acrescenta que, e isto tem várias camadas, por isso é que eu quero contar a história, porque cada camada assim, tem um significado. Acrescenta que, em vez de fazer uma piscina que possa ser considerada tanque, fez mesmo uma piscina, que é a diferença entre 7 centímetros de fora de um determinado sítio ou abaixo. Ele, por isso, não pediu. E depois entra outro problema, que é drones a sobrevoarem a propriedade de um cidadão, que por acaso é ministro. Eu acho isto absolutamente, enfim, inqualificável. Não é novo. Também há outro problema. Depois o ministro meteu os pés pelas mãos. Porque acontece muito quando se está numa circunstância onde o tipo tem de justificar 15 ou 20 mil euros e o facto de ter ido buscar um construtor que ele já conheceu, quando, provavelmente, ou não, quando estava no judiciário, ou alguém lhe perguntou, ou ele disse, conhece alguma pessoa que me vá fazer umas obritas? Ele disse, tenho, olha, foi o gajo que fez aqui, peço desculpa do tempo, foi o gajo que fez as obras aqui na judiciária. Esse gajo é que se calhar me podia ajudar. Bom, isto é vida real. Isto é vida real, não é drones a sobrevoarem para ver se uma piscina está ou não está. Pedro Marcos Lopes, não se exige a Luís Neves que tenha feito um concurso público para as obras da sua casa. Não é exatamente isso que estamos a falar. Não, David. Não, olha que... Não, Pedro Marcos Lopes. Bom, mas olha que... Não é mesmo. Não é mesmo isso. Eu acho que isto é o grau zero. Quer dizer, assim ninguém... Isto não é aquele exagero que parece que nós estamos a dizer que agora não é preciso, temos que deixar que qualquer um vá para a política, não interessa o que fez. Não é isso. Não é isso. Isto é o grau zero. Isto é o grau menos que zero da exigência que se pode ter em relação a política. E depois, obviamente, um tipo vai perguntar porquê. Aliás, isto é num governo que tem um primeiro-ministro que só no caso das casas tem muito mais para responder. Só no caso da casa. Que eu acho que não. Mas provavelmente as pessoas que andaram atrás a vasculhar a vida de Luís Neves para ver se encontravam alguma coisa, também são as mesmas pessoas que gostam de agitar o tema da Spinum Viva para desacreditar o primeiro-ministro. Pois eu estou na oposição disso. Eu acho que é exatamente o contrário. Quem agora acha muito grave o tema do Luís Neves são muitos daqueles que não achavam nada grave o tema da Spinum Viva. Mas mais, não é só da casa de Spinum Viva. Isto também é o governo, onde não só temos a história da casa, que eu acho execrável, acho que o Luís Montenegro devia estar... não me parece que haja ali, mas respeito, e os valores são muito maiores, e a nossa querida amiga e colega tem feito um bom trabalho nisso, no Expresso, a Liliana, mas temos outro problema. Quer dizer, também temos um primeiro-ministro que recebeu avanças, lamento lembrar este problema, enquanto primeiro-ministro, ou de uma empresa que era dele.
Não. Desculpa, era uma empresa que era dele. É isto que aconteceu. Bom, portanto, mas isto em frente, para cima, como se costuma dizer. Agora eu tenho que arranjar uma justificação e com isto termino. Eu estou convencido que Luís Neves, e apesar de ter feito os disparates que disse, dizer os disparates que disse nas conferências nas entrevistas, coisa que eu a saco, enfim, a nem conseguir, eu também, se me acontecesse isso, também o mais certo é dizer muitos disparates, já chego aos que digo. É evidente que Luís Neves tem um enorme alvo nas costas de uma parte importante da direita observador neste país. Luís Neves, no momento em que foi para a Ministra da Administração Interna e disse o que disse sobre nacionalidade, imigração e segurança, nós vimos o ataque terrível que ele tem tido, não da oposição. Aliás, há quem diga que ele é um espião do PS, que é uma pessoa que o PS nunca criticará. Isto é dito em todo o lado. Quer dizer, ele desde que teve essas posições tinha um alvo. E essa gente que tem muito acesso à comunicação social não parará enquanto não descobrir mais questões sobre Luís Neves. Tenho pouquíssimas dúvidas disso. Pedro Cisa Vieira, tu dizias há pouco que se vão acumulando casos. Obviamente eles têm naturezas diferentes. A pergunta neste em particular é, para ti, qual é a gravidade? Ou seja, ele acumula ou é neutro do ponto de vista de impacto político para o governo? Eu acho que nunca é neutro. Ou seja, volto a dizer, isto são coisas que dão muita excitação e muita intensidade no comentariado, nas televisões de notícias, no online dos jornais, nas redes sociais, etc., e que depois acalma. A tração que depois tem no eleitorado em geral tem muito a ver com a forma, acho eu, é a minha leitura, tem muito a ver com a forma como isto, digamos assim, a certa altura começa a reforçar percepções que se vão construindo a propósito de outras coisas. Claro. Esse é o perigo. Eu lembro-me, quando foi o tema da SPI Não Viva, eu, aqui com o Pedro Marcos Lopes, e discordámos disso, eu disse que achava que aquilo não iria ter impacto na opinião pública e no eleitorado. E que era errado ao Partido Socialista fazer, precipitar uma crise política com aquele pretexto. Mas também estou convencido que muitas coisas destas, a partir do momento em que um governo começa a perder o favor do eleitorado, então as pessoas começam a falar destas coisas todas. Tudo isto começa a ser. E já vimos isto no passado, já vimos isto. Aliás, o último governo de António Costa teve a certa altura, semelhante. quando o eleitorado começou a perder a confiança no governo de António Costa, qualquer coisa era usada para desgastar e para reforçar, digamos assim, uma percepção negativa. Eu acho que o problema do caso de Luís Neves é um bocadinho esse. Não é mais a questão de ser mais uma acha para a fogueira do que propriamente a intensidade da chama que por si mesmo ele alimenta. Faço mais um comentário relativamente a isto, que vocês também sabem, que é este. Acho profundamente grave para a democracia que nós sistematicamente utilizemos, se quiserem, pecadilhos da vida privada de um cidadão antes dele exercer qualquer função política para usar isso como arma de desgaste político. Acho que isso é mau. Fico sempre muito desgostado quando um partido que está na oposição usa essas coisas para atacar um governo em funções sem perceber que depois vai ser vítima disso mesmo, porque começou a alimentar um clima em que estas coisas são tema. E não deviam ser tema, quer dizer, a coisa do Luís Neves, se calhar estou de acordo contigo. Aquilo que aconteceu é o homem comprou um monte no Alentejo, não consegue arranjar ninguém para fazer obras ali no Alentejo, anda a perguntar quem é que desarrasca uma coisa e tal, chutor, isto aqui e tal, faço-lhe isto aqui aos fins de semana e para aqui e para ali. E ele nem pensou. As pessoas dirão, mas ele era diretor da Polícia Judiciária, não podia fazer isso. Talvez não pudesse. Ou seja, de facto, não foi o cidadão impoluto e absolutamente exemplar que deve haver para aí 3 ou 4 catões aqui na República, que deveria ter sido e pedir fatura para tudo e pagar IVA sobre tudo e dizer isto e aquilo e aquilo outro. Mas ele eventualmente devia ter assumido isso. É sempre muito difícil quando a pessoa
é colocada na situação e, como tu dizes, Pedro Marcos Lopes, não sabe muito bem o que é que há de responder, porque se sente apanhado com as calças na mão, a revelar-se uma coisa, a descobrir-se-lhe, digamos assim, as cuecas, de uma maneira que ele claramente percebe, não devia ter feito isto. Dito isto, acho que o sistema político não deve alimentar polémicas à volta disto, porque, por um lado, inquina o debate político que precisa de ser feito e, por outro lado, é uma arma de arremesso que aqueles que querem destruir as instituições e a confiança na democracia sistematicamente jogam e que aqueles que são democratas e que prezam a República deviam dizer, a República é mais importante do que estas coisas. Pedro, há uma coisa, desculpa, David, há uma coisa muito curiosa, eu dei a nota na minha intervenção, mas queria reforçar, que é o seguinte, é muito interessante perceber que no momento em que o Partido Socialista não ataca Luís Neves, a reação imediata é estes tipos querem proteger o Luís Neves. Ou seja, é a inversão total do raciocínio do Pedro Cisa Vieira. Quando aparece alguém que, em tese, e eu não estou nem a defender nem a atacar a posição do Partido Socialista, que em tese devia ser, na minha opinião, a posição certa, ou seja, isto é um pecadilho menor, isto não tem importância nenhuma, não vamos atacar o ministro por isto. O que é que acontece? Isto já é fora da norma. Repara uma coisa, o que aqui está em causa é nós já termos assimilado, os atores políticos e os atores mediáticos já assimilaram a lógica de que vale tudo, rigorosamente tudo, para atacar o outro. E quando chegamos a este ponto, nós precisamos de pensar 2 ou 3 vezes no que é democracia, no que é o comportamento dos vários parceiros. E como nota final, deixa-me só dizer, eu hoje de manhã assisti durante 10 minutos à última sessão de perguntas e respostas no Parlamento Britânico. E fiquei, eu que sou um apreciador, enfim, da velha Albion, fiquei contente porque eu sei que aquilo está a colapsar, mas ao menos ainda há civilização, ainda há civilidade. E vi a líder dos conservadores fazer um grande elogio ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro e todos os MPs terem um comportamento decente e sério, e eu olhei para aquilo e disse, bom, ainda posso ter um bocadinho de esperança. Vamos ver. Olha, e com isto podemos precisamente entrar no Estado da Nação. E posso começar já por aqui, Pedro Marcos Lopes, já que estavas com a palavra. Vamos com 2 anos de Luís Montenegro. Este governo tem coisas para mostrar? Não tem nada, rigorosamente nada. Não tem, quer dizer, eu tenho uma proposta que eu gostava, que parece estar em águas de bacalhau, nós já aqui falamos muito dela, já elogiamos muita vez, que é a questão da revisão da lei da contratação pública e do visto prévio no Tribunal de Contas. Eu já disse que se isto se alterar e se conseguir mudar isso, eu já tenho uma nota boa para dar ao governo. Porque este governo tem-se perdido entre o reformismo de badana. O reformismo de badana é aquele reformismo que está-se constantemente, que nós conhecemos isto já há dezenas de anos em Portugal, que é agora vamos reformar tudo, agora as reformas estruturais é que vão salvar isto tudo, e depois, claro, acontece coisas como aconteceram no Ministério da Educação e não se percebe que as verdadeiras mudanças num país levam décadas, são mudanças incrementais que têm que ser modificadas, as coisas têm que ser modificadas pouco a pouco, que para se fazer uma mudança tem que se analisar o que correu mal quando se começou a mudar, seja no próprio governo, seja noutro governo, para depois implementar as coisas de uma forma, repito, incremental. Agora, quando se está deslumbrado com o poder e quando nem estudou os dossiês, nem se tem a mínima experiência dentro dos setores, faz-se a reforma de badana, que é uma coisa, os livros têm umas badanas, têm uma espécie dos resumos. E é o que se está a fazer. Isso é grave, porque para já destruíram, Passos Coelho já tinha dado um jeito, já destruiu o conceito do que é uma reforma, a reforma estrutural, esse termo que eu odeio, porque nem sequer é bem utilizado. Isto o primeiro. O segundo foi termos uma campanha permanente. Há uma campanha eleitoral permanente, que é uma coisa que me assusta.
Isso tem uma origem, e é isso com que vou terminar. A terceira é uma concessão total, em setores vitais para a comunidade, à agenda da extrema-direita. Quer dizer, o que foi feito na imigração e que já começamos a pagar com língua de palmo. Eu estou muito curioso para ver os números do emprego. Os anteriores não vão ser, mas o que está a acontecer neste momento no mundo do emprego? O que é que está a acontecer? As consequências que existirão rapidamente pelo facto de não estarem a ser preenchidas vagas, que isto tem um efeito multiplicador enorme. Depois, o que foi feito é uma lei que, de facto, não tem a mínima noção, nem a mínima ligação à realidade, nem aos mínimos conceitos políticos. E sim, eu sou um defensor veemente da manifestação de interesse que vigorava no outro governo. Sempre o fui e continuo a ser. Por muitas razões, isto levava horas. Depois é a questão do marketing, que volto a ele, é a questão das leis das burcas, da nacionalidade, temas que vão para agradar à extrema-direita, que não têm respaldo, mas que criam um clima de constante crispação. Último ponto, e com isto termino, tem a ver com o seguinte. Se é breve, que eu gostava de ouvir o Pedro Cisa sobre isto. É muito breve. É muito breve, dizendo, há um problema de base neste governo, que eu disse desde o primeiro dia. O problema de base não é possível ter uma governação minimamente séria e coerente, séria no sentido de discutir dossiês, sem um apoio parlamentar sólido. Não há. Quer dizer, é o único caso na Europa onde isto acontece. Quer dizer, e sendo assim, vamos viver sempre nestas três coisas. O carinho para a extrema-direita, a questão do marketing e este reformismo de badana, porque esse reformismo de badana depois é quase exigido porque não se consegue fazer, de facto, aquilo que supostamente se quer fazer. Pedro Cisa Vieira, junta a tudo isto, sobre o qual eu gostaria de te ouvir, uma outra nota. Já era hora de ter resultados, ou ter resultados demora inevitavelmente mais tempo? Depende dos resultados. Depende dos objetivos e depende dos resultados. Se calhar começava por aí. O país não está mal. Ou seja, se tu olhares para a economia, mesmo com os ventos adversos que nos chegam de fora, a subida dos preços em função daquilo que tem sido a pressão sobre os mercados internacionais, resultado da guerra do Irão, etc., não podes dizer que a economia esteja mal. Aliás, o Ministro das Finanças não se cansa de o repetir. A situação financeira do Estado está bem, as empresas estão robustas e menos endividadas do que alguma vez tiveram. As exportações nos últimos meses voltaram a crescer. Mas, na tua opinião, emprego está a máximos de sempre. O Governo ajudou ou contribuiu para não prejudicar? O meu ponto é esse. Portanto, em si mesmo, ele pode-se fazer um discurso a dizer: o país está bom, já vinha bem e continua bom, isso não é mau. O problema é um bocadinho o que é que um governo se propõe fazer. E quando o Montenegro chegou ao governo, quer dizer, quais são as expectativas que as pessoas colocam? As pessoas colocam algumas expectativas em cima de cada governo que vem, algumas são, digamos assim, implícitas em qualquer mudança e outras são aquelas que os próprios governantes anunciam. E este governo anunciou a economia tem que crescer mais. Para a economia crescer mais é preciso baixar os impostos, é preciso aumentar a competitividade das empresas, etc. E vamos melhorar os serviços públicos, particularmente no setor da saúde. Estes foram os objetivos que explicitamente o governo colocou. Sim, acho que é justo dizê-lo. A segunda coisa é, as pessoas esperam, apesar de tudo, que os governos vão fazendo as coisas andar e que não contribuam para aumentar os problemas das empresas e das famílias e que resolvam coisas que vão acontecendo. Ou seja, neste momento, aquilo que eu acho que se pode criticar ao governo é elevou muitas expectativas e entregou pouco naquilo que prometeu. E em segundo lugar, relativamente a incidentes que vão surgindo, a guerra no Irão, as tempestades que surgiram, etc., não parece estar a responder à altura das expectativas das pessoas. E, portanto, isto tem uma complicação para a leitura que o eleitorado faz da atuação do governo. O eleitorado e os decisores.
Os decisores nas empresas, os decisores nas instituições sociais, os decisores nas instituições culturais fazem permanentemente um juízo sobre a atuação dos governos e é muito importante que os governos tenham a noção disso. Portanto, o que é que eu acho? Acho que o governo prometeu muito e entregou pouco e acho que geriu deficientemente algumas coisas. E depois eu acho que isto, sobretudo, ao contrário do que diz o Pedro Marcos Lopes, não tem a ver com a circunstância do governo não ter uma maioria parlamentar. As coisas podem correr mal a um governo que tem maioria parlamentar, e nós já vimos maiorias, quer em coligações, quer a maioria, o último governo de António Costa, que foi a maioria absoluta, e que isso não lhe poupou problemas e dificuldades na governação. E pelo contrário, podemos ter um governo que se propõe funcionar sem ter maioria no Parlamento e que governa menos mal. Eu acho que aqui não estamos a assistir a isto. E acho que a coisa começa toda pelo centro do governo e pela maneira como um primeiro-ministro e o núcleo de coordenação política de um governo encara a governação. E eu acho que aqui estão falhas que eu acho que se faz sentir. Vou começar só por isto, para isto, a discussão, vou começar, depois podemos falar em rondas seguintes. Há um tema muito importante que é como é que um governo fala sobre o país e fala sobre os desafios que o país enfrenta. É preciso dar o tom. Segunda nota, como é que, digamos assim, a mensagem que um governo escolhe alinha com aquilo que as pessoas estão a sentir? Tem credibilidade ou não? Eu acho que a primeira coisa é o governo não se entende sobre a mensagem e a agenda que quer falar para o país. Eu, francamente, não consigo perceber isto. Eu ouço o Ministro das Finanças a dizer a nossa economia está bem, as nossas finanças públicas estão controladas, etc, etc. Eu ouço ministros tremendistas, como o António Leitão Amaro, etc, a dizer isto está tudo descontrolado, as fronteiras, etc. Vejo na maneira como, por exemplo, nós temos uma multiplicidade de vozes a dizer nós estamos alinhados com o povo, como diz o líder parlamentar do partido. Depois ouvimos outras vozes. Há muitas vozes que falam sobre as mesmas coisas e às vezes dizem coisas diferentes. E depois, em segundo lugar, é o tal alinhamento com a percepção do país. Um governo que já leva 2 anos tem que ter cuidado sobre a forma como fala sobre o país. Se diz o país está mal, isto é um problema do próprio governo. É uma coisa muito complicada. É demasiado tempo na oposição. O Jimmy Carter, em 1979, isso é um caso de escola, que os jornalistas políticos devem estudar, faz um discurso em 79, poucos meses antes das eleições, a dizer há uma crise de confiança na América, isto está tudo a correr mal, porque os americanos não se mobilizam. As pessoas dizem, mas tu não és o presidente. Ou seja, um governo que está em funções não pode fazer este discurso, mas também não pode fazer um discurso de dizer, como disse o Braga de Macedo em 92, nas vésperas de uma recessão, Portugal é um oásis na Europa. Porque, quer dizer, que maldade. Portanto, a linha certa é uma linha complicada e um governo que tem que saber qual é o tom com que quer falar do país e tem que ter o cuidado desse tom não ser totalmente desajustado. Às vezes é preciso ser inspirador ou falar sobre as dificuldades, etc, mas nunca se pode... Esta contínua sintonia entre a comunicação de um governo, a agenda que coloca em cima da mesa e a mobilização do eleitorado é central. Eu acho que isso está a falhar. Pedro, deixa-me dizer isto. O descontrole, eu concordo com uma parte do descontrole da mensagem, porque é evidente que não há mensagem rigorosamente nenhuma. A mensagem é o tal... Há muitas mensagens. Claro, há muitas mensagens há muitas, e, portanto, uma pessoa nem percebe o que é que é. Quando há muitas, não há mensagem nenhuma. Quer dizer, isso é normal. O reformismo de Badana é um deles. Vamos todos reformar. Mas o descontrole, de facto, é tanto. E há gente tão deslumbrada neste governo e neste PSD que nós chegamos ao extremo, que foi uma cena absolutamente patética, que foi o porta-voz do PSD num evento partidário anunciar medidas do governo. Quer dizer, se isto não é mostrar um descontrole total, quer dizer, eu ver Sebastião Bugalho, que é parlamentar... Já agora deixa-me dizer, por nota de rodapé, que até hoje não vimos a concretização dessa promessa. Não.
Ou seja, as horas extra dos professores, os professores ainda não sabem quanto é que vão receber por horas extra das avaliações. Eu ouvi o porta-voz do PSD, que quer dizer, e deixa-me dar uma nota disto, é um desrespeito pelo eleitorado. O líder, o que foi o líder para o Parlamento Europeu, o cabeça de lista de um Parlamento Europeu, de ser o porta-voz de um partido nacional. Acho desrespeito para o eleitorado, para quem o elegeu. Em segundo lugar, acho inqualificado. Há 2 pontos que são de facto notáveis. O primeiro é o primeiro ato do porta-voz do governo, do porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, foi dizer que iam chamar os dirigentes do PS por causa da questão da imigração. Claro que alguém lhe deve ter dito que aquilo era um problema. Ou o próprio líder parlamentar que disse, ouve lá, aqui quem manda sou eu, que é o mais certo. O que Soares diz, desculpa lá, tu não podes mandar o meu grupo parlamentar fazer aquilo que tu queres. É possível. Portanto, essa foi a primeira. A segunda é um líder, um porta-voz de um governo, um porta-voz de um partido, vir anunciar medidas de um governo e essas medidas serem horas extraordinárias para quem faz trabalho extraordinário. Isto sim é que é absolutamente extraordinário. Quer dizer, este descontrole, de facto, como dizia o Pedro Cisa, é total. Não é só nas mensagens, é na própria organização do governo. E nós já vimos isto. Isto tem a ver com o Estado da Nação. Nós já vimos isto. Nós vimos isto quando foram, por exemplo, as tempestades, o Cristine. Nós assistimos exatamente a isto. E vimos, no primeiro momento, não havia problema nenhum. No segundo, um vídeo do António Leitão Amaro a ter aquela atividade que não é nada. E isto repete-se e repete-se e repete-se. Não é só um problema de mensagem. É um problema de um fascínio total pela própria imagem. Isto não é bom para o governo. Porque isto casa, lá está, àquelas medidas e ao reformismo. Bom, 2 ou 3 coisas só em comentário, nem sequer para contrariar. Mas é assim, primeiro, esse fascínio, essa espécie de enfatuamento dos protagonistas políticos com a sua imagem, etc., é uma coisa que é normal. É uma coisa que é de esperar. E comum entre vários governos. As rivalidades que existem dentro de um partido, etc., é normal. O grande problema é que um primeiro-ministro, um líder partidário, tem que ter mão nessas coisas. Tem que saber que essas coisas existem e tem que ter mão nelas. Ou seja, o problema não é haver egos inflamados ou rivalidades políticas dentro de um governo, dentro de um partido. O mal é o primeiro-ministro deixar que elas sejam perceptíveis, aliás, deixar que elas cheguem a um ponto onde eventualmente até começam a afetar a operacionalidade do governo. E por isso eu aqui estou a fazer uma crítica a uma omissão do primeiro-ministro. E a segunda nota é também no tom da mensagem. Volto a dizer, o primeiro-ministro tem que, eu acho que é muito difícil, tirando-se em situações muito excepcionais. Eu estou numa guerra, eu estou numa pandemia, eu estou a governar num contexto de emergência financeira e tenho uma intervenção da Troika em cima de mim, e tenho que dizer, isto está mal, temos que cerrar fileiras e vamos fazer coisas difíceis. É uma maneira de discursar. E então o discurso tem que ser totalmente coerente aí. Não pode ser heroico. Tem que ser... Isto é mesmo duro, vamos ter que fazer. Sacrifício. Ou então tem que ser... nós devemos aspirar mais, podemos ambicionar. Vejam estas coisas que estão a acontecer. Isto tem que nos dar confiança para fazermos mais, etc. É um esforço e tal. Tem que se dar o tom. A mensagem é Cristiano Ronaldo. Tem que se dar o tom. Não ouviste? Tem que se... mas o tema é assim, vou voltar. E terceira coisa, ou seja, eu não percebo qual é o tom que o primeiro-ministro quer dar à governação, porque tanto diz e tanto deixa que falem pelo governo pessoas que dizem isto está tudo descontrolado, como pessoas que dizem não, isto está sólido, sabemos o que estamos a fazer. E isto é desorientação. A terceira coisa é, eu até acredito que o governo tenha uma agenda reformista. O governo tem uma agenda reformista. Eu posso dizer, sim, eles estão a querer saber o que é isso. Mudar a lei laboral, querem mudar a organização administrativa, querem mudar as leis da contratação pública, querem fazer uma coisa...
não é o tema da agenda. É que não basta proclamar que se quer ser reformista. É o que tu dizes da reforma de Badana. Tem que se entregar resultados e tem que se ter... Não há estas mudanças, e sei por experiência própria, não ocorrem se não houver atenção quase diária dos responsáveis governativos. E o Primeiro-Ministro tem que dizer a todo o Governo e tem que falar ao país: isto é mesmo para se fazer. O que é que vocês estão a fazer agora para isto? Vamos fazer reuniões todas as semanas, todos os dias, para ver o que é que está aqui a acontecer. Porquê é que não fizeste? Aquele exercício de humilhação. Eu estive num governo onde o Primeiro-Ministro, quando tinha um tema acima da mesa, nós sabíamos o que é que era. E as pessoas tinham vergonha de dizer que não estava feito. Portanto, isto implica que o Primeiro-Ministro, o centro do governo, o número 2 do governo, diga, não perca de vista o que é para fazer e obrigue todos a fazerem. Muitas destas reformas, para ocorrerem, têm que implicar não só ministros diferentes a falarem sobre si e a trabalharem no mesmo sentido ao mesmo tempo, como assegurar que os serviços que deles dependem sabem que isto é assim e levam na cabeça se não o fizerem. Portanto, esta atenção à execução e à governação também me parece que está a falhar. E o grande problema para o governo é que eu acho que isto começa a ser perceptível pelas pessoas que mais diretamente são impactadas pelas decisões do governo, que ficam frustradas por não verem as reformas a acontecer. Eu ouço vezes demais, e já de forma muito sistemática, responsáveis de associações empresariais, de sindicatos, de instituições sociais, etc., a dizerem: eu não consigo falar com este, eu não consigo falar com o ministro. O ministro foi muito simpático, mas depois não faz nada. E o serviço continua a dizer o contrário. Eles não falam entre si. Quando estas coisas se começam a ouvir demasiado, para mim isto é sinal de que as pessoas começam a perder alguma confiança na capacidade do governo governar e, em segundo lugar, começam a dizer: deixa lá ver qual é o próximo. E eu acho que o Primeiro-Ministro... Eu depois ainda queria fazer uma terceira intervenção sobre isto, mas o Primeiro-Ministro pode mudar as coisas, mas tem que se empenhar na governação, tem que exercer efetivamente a autoridade e, provavelmente, além de mudar pessoas, tem que mudar a forma como governa e como o governo se organiza. Interessante. Bem, eu vou sugerir que sejamos mais rápidos nesta última ronda, porque, e permitam-me que eu introduza o tema seguinte, podem usar já o depois, mas só para a organização mental, pode ser, porque nós ainda não falámos do que está a acontecer em Hormuz e isso cruza-se com o Estado da Nação, porque aquilo que está a acontecer ali, evidentemente, terá um impacto económico também em Portugal. Portanto, a pergunta aí é até que ponto é que isto também exige atenção e atenção à execução de políticas específicas para que as pessoas não sintam tanta crise. Eu não tenho, ao contrário do Pedro Cisa Vieira, ilusões em relação à mudança de rumo do Primeiro-Ministro. Quer dizer, o Primeiro-Ministro já tem 2 anos de governo, já mostrou ao que vem, já se percebeu que não vai mudar significativamente o governo, os seus ministros, e eu até percebo porque por enquanto ele acha uma coisa que muitos primeiros ministros acham em determinada altura dos seus mandatos, que é: enquanto forem estes a levar, não levo eu. Mas ele está enganado em relação a isto, porque o padrão de funcionamento, este tipo de campanha permanente, e que hoje teve hoje ou ontem teve um dado que é muito costumeiro e que começa a entrar na rotina do Primeiro-Ministro, que é a acusação sistemática a outros. Desta vez foi os professores. Já aconteceu noutras alturas, com médicos, já aconteceu com os sindicatos, já aconteceu com muitas... aquele método, aquela maneira de falar, dizer: não, quer dizer, que houve problemas, mas os malandros são os professores. Quer dizer, tudo isto não ajuda. Aliás, repara uma coisa: nunca houve um estado de graça deste Primeiro-Ministro nem deste governo. E querer achar que vai haver uma mudança de orientação, achando que ministros novos vão mudar, não vão mudar. Isto é um duo dinâmico que manda neste governo. Vamos lá ver se a gente se entende, falando, chamando os bois pelos nomes. Isto é
Estás a falar Luís de Montenegro e o Hugo Soares, imagino. que têm um modo de atuação. E esse modo de atuação não vai mudar, isto vai continuar assim, isto vai deteriorar muito o processo político, isto potencia mais guerras do que são as normais dentro do próprio Executivo, porque isto depois abre brechas, quer dizer, eu já sei, cada ministro tem umas comunicações, cada ministro não gosta do outro, agora vem um porta-voz, tudo isto acresce camadas a tudo. E isto faz-me lembrar as políticas partidárias e distrital e de conselhia, onde se andam a jogar pequenos poderes. Isto não adivinha nada de bom tem acontecido e não adivinha nada de bom. Quanto ao Hormuz, é rápido. Isto é muito rápido. Obviamente que o que está a acontecer em Hormuz vai ter um impacto grande em Portugal, porque eu digo Portugal porque quando alguém se constipa dos países poderosos, quem tem a doença de legionário são os pobres, os mais pequenos, que é o nosso caso. E depois também há que perceber, e isto não é uma acusação direta, mas serve como chamada de atenção, que o ano passado, no primeiro governo de Luís Montenegro, se decidiu aumentar de tal maneira a despesa pública fixa em vários segmentos que neste momento qualquer abanãozinho é muito problemático. E há bocadinho o Pedro dizia, e são os dados que há, o emprego ainda está em alta, eu temo que os números que venham a aparecer do trabalho sejam complicados. E se qualquer coisa afetar o nosso mercado de emprego neste momento, é extraordinariamente complicado o que vai acontecer. Extraordinariamente complicado. Porque a nossa base neste momento de crescimento ainda é essa. E, portanto, sim, Hormuz vai ser um problema. Sim, o mundo está na mão de um pirómano, de um enlouquecido, de um tipo que está a destruir, de facto, que é o maior perigo para o mundo. Neste momento, nem é Putin o maior perigo para o mundo. É de facto, isto é um facto. É Donald Trump com a sua, enfim, loucura, não consigo chamar outra coisa. Precisa Vieira, é tempo do governo preparar e anunciar outro tipo de medidas ou deve segurar isto por mais tempo? Eu acho que deve segurar isso por mais tempo, já vou aí, porque acho que uma das coisas que tem surpreendido toda a gente é que os preços do petróleo não têm subido como se antecipava. Os observadores diziam que baixa... se o preço, se o Estreito de Hormuz não reabrisse sem limitações até ao fim do primeiro semestre, o preço do petróleo podia subir para os $150, sim, etc. Não está a acontecer, as coisas estão... O mercado está a gerir a situação de uma forma muito mais resiliente. A China está a gerir muito bem as suas reservas de petróleo, está a diminuir o consumo, está a aumentar a produção elétrica com fontes renováveis e isso tem permitido que o mundo vá funcionando de uma forma melhor do que esperava. Portanto, eu já não me atrevo a fazer mas vai subindo, Pedro, preço do petróleo. Previsões. Já era crise. Está nos 87, agora, quer dizer, agora, o que estou a dizer é o seguinte. É gerível. É gerível e acho que é gerível e, portanto, eu acho que há uma insatisfação evidente porque as pessoas estão a deixar mais na bomba de gasolina quando vão abastecer o depósito. Mas há uma coisa surpreendente. É que em maio o consumo de combustíveis, jet fuel, gasóleo e gasolina era muito superior a maio de 2025. Baixou um bocado o consumo de gasóleo em junho de 2026, que é muito ligado ao transporte de mercadorias. Mas as pessoas estão a consumir mais. Portanto, as pessoas resmungam, mas não mudam comportamentos. E, na verdade, aquilo que se vê é nunca os portugueses gastaram tanto em lazer e em consumo privado como este ano. Aliás, é o que está a puxar muito pelo crescimento da economia. Portanto, eu acho que o Governo, que eu continuo a dizer, o Governo tem que ser comedido na gestão desta situação, não pode pura e simplesmente ir a correr atrás do primeiro tweet do Donald Trump e começar a baixar impostos sistematicamente, etc. Tem alguma margem de manobra, porque, por exemplo, a coleta do Instituto da coleta de IVA e ISP está superior àquela que tinha estimado.
e, portanto, tem alguma margem de manobra, mas não pode, pura e simplesmente, fazer medidas indiscriminadas para pessoas que continuam a usar o automóvel para se deslocar em todas as circunstâncias e não estão a moderar a sua procura. Portanto, esta é uma. Os preços estão a aumentar, mas não estamos como aos 10% que tivemos em 2022. Eu acho que ainda não fazia essa análise. O que eu acho, e volto ao tema, é muito complicado este governo perceber que Montenegro leva 2 anos de primeiro-ministro e duas coisas importantes a que eu estava sempre muito atento e continuo a estar muito atento, estão a correr muito mal para o governo. Uma, obviamente, é as sondagens. Pensem no seguinte: o governo de António Costa, o primeiro governo, tomou posse em dezembro de 2015 e, portanto, quando chegamos ao fim de 2017, qual era a percepção que o público tinha sobre esse governo? O PS, nessa altura, estava com 40% de intenções de voto nas sondagens. Este governo, como sabemos, anda ali nos 20 e tal, em segundo ou em terceiro lugar nas sondagens. Mas sei que chega. Mas o problema é um problema de como é que os cidadãos olham para o governo que está em funções e o partido que o suporta. Portanto, isto para mim é uma coisa grave. Mas a outra é um indicador que estou sempre muito atento, que é o índice de confiança dos consumidores. O índice de confiança dos consumidores é publicado pelo INE e basicamente é baseado em inquéritos e diz: as pessoas têm confiança na sua situação económica, na sua perspectiva da sua família para os próximos meses, ou estão negativos? E a verdade é a seguinte: quando o índice de confiança dos consumidores está a subir, o governo que está em funções tem vantagem nas sondagens, tem vantagem nas eleições. Quando está a descer, o governo que está em funções entra em dificuldades. É uma coisa muito curiosa, porque vocês que são political junkies lembram-se que o índice de confiança dos consumidores começou a subir em 2015 e quando se chega às eleições no final de 2015, AD de Passos Coelho e Paulo Portas ganha as eleições. Contra todas as expectativas. O índice de confiança dos consumidores no início de 2016 estava em menos 15. 2 anos depois, estava em menos 2,5. Foi sempre a subir. Portanto, a perspectiva das pessoas no seu bolso relativamente ao seu futuro era de alguma confiança. Tendem a olhar com bonomia para a governação e os falhanços porque estão a melhorar as suas perspectivas. Estão a correr bem. É muito engraçado. Em 2022, ou seja, depois da maioria absoluta, no início de 2022, quando foram as eleições que deram a maioria absoluta a António Costa, estava lá em cima, nunca esteve tão alto. E depois, ao longo de 2022, vai caindo até menos 26%. Foi o momento de maior impopularidade de António Costa. Aliás. Exatamente, até menos 15%. Crise económica acentuada, inflacionista. Com a inflação a 10%, etc. Só para localizar. Pois o que é que se passa? Ou seja, 2 anos depois do início de funções, o governo de António Costa tinha visto o índice de confiança dos consumidores a subir. É como se as pessoas dissessem assim: vem aí a geringonça, e depois vão pensando: não, isto afinal não está assim tão mal, as coisas até estão a correr bem. O que é que está a acontecer com o governo de Montenegro? É que a confiança dos consumidores está em queda. Subiu de maio para junho, mas não o suficiente para compensar aquilo que foi a queda que vinha acontecendo desde o início do ano. E isto significa, e para níveis muito significativos. Estamos a menos 26 em maio, o índice de confiança dos consumidores, que é o que Pedro, estava... Então como é que se explica a confiança das pessoas a estarem tanto em lazer e a estarem a ter um consumo tão elevado? Eu tenho a noção de que há uma espécie de uma esquizofrenia na mentalidade dos portugueses, quer dizer assim, isto está tudo muito mal, isto vai correr mal a seguir, embora continuem a gastar dinheiro. Isto também, ou seja, é como dizer assim: você viu algum caso de corrupção na sua vida? Não. Então, e acha que a corrupção é um problema muito importante em Portugal? É o quarto problema mais importante. Estas coisas são complicadas, mas o tema é: o índice de confiança dos consumidores é uma coisa que tem um reflexo também na avaliação dos governos, e
o governo de Montenegro está mal nesta avaliação. Desde que Montenegro assumiu as funções de primeiro-ministro até agora, as coisas estiveram estáveis e agora em queda. Portanto, eu estaria muito atento, e a um nível muito baixo, tão baixo quase como só nos tempos do fim do governo de maioria absoluta de António Vamos Costa. começar a utilizar o índice de confiança também como índice Pedro Cisa Vieira. Eu olhava sempre Para para um ele. bom ponto. E isto, aliás, é uma excelente maneira de passarmos para a parte final do nosso programa, de modo a que possamos acabar com alguma confiança. Ora bem, estou precisamente a falar da nossa passagem obrigatória pelo Bloco Central dos Interesses. Pedro Cisa Vieira, queres começar? Pode ser. Duas coisas. Isto é extraordinário. No cinema Nimas, agora vai começar um ciclo do Luchino Visconti. E eu lembro-me que isto foi fascinante. Eu estive 2 anos a estudar em Coimbra. Já acabou do Truffaut? Já acabou do Truffaut e agora está um ciclo. É só uma sessão, é só um filme por sessão. Quando eu andava em Coimbra, o Cine Teatro Avenida passava às segundas-feiras ao fim do dia ciclos de cinema de grandes autores. E vi lá um ciclo do Visconti e fiquei absolutamente fascinado. Tinha 18 anos na altura e, portanto, vocês imaginam a impressão que estas coisas colocam. Continua a ser excelentes. Continua a ser fascinante. Mas continua a ser fascinante. No dia 19, no próximo domingo, vai passar o Leopardo, uma sessão às 11 da manhã, outra às 4 da tarde, permite ver a final do Mundial. É um filme absolutamente extraordinário, lindo. Coisa, os filmes da minha vida. É das coisas extraordinárias. E depois, já agora no dia 29, O Sentimento, que também é outra coisa lindíssima, que são 2 filmes históricos, mas bonitos plasticamente, histórias que são sagas, fabuloso. E depois, a outra coisa que eu não posso deixar de dizer é que ontem estive num concerto do David Byrne que foi a gravar na quarta, portanto foi terça à noite. Exatamente, terça à noite. Absolutamente maravilhoso. Muito bom gosto, uma festa autêntica. Os músicos e cantores... Saltaste para o palco ou não? Não saltei, porque aquilo é um concerto coreografado. Eles estão em pé, com os instrumentos pendurados, e vão dançando e vão fazendo coreografias de conjunto, com um ambiente de festa absolutamente extraordinário. Foi um concerto maravilhoso e, portanto, ouçam a música do David Byrne e vejam as imagens deste concerto que estão circulando no YouTube para perceberem o que eu quero dizer com as coreografias e a alegria e a festa que foi este concerto, e fiquem sempre com os Talking Heads. Vale a pena. Pedro Marcos Lopes, vai ser difícil bater este grau de confiança, mas atreve-te. Eu tive muita pena de não ir ver o David Byrne, eu também. Os Talking Heads, estou no Porto, mas eu só queria dar uma nota de não é pessimismo, uma das razões de serem tão coreografados os espetáculos de David Byrne, e ele já o confessou, é que ele não sabe dançar. Ele disse, eu não sei dançar, e portanto, para eu mostrar, tenho que coreografar bem isto, porque senão... Mas ele tem aquela maneira espasmódica de dançar. Sim, mas e depois o coro também, todos os músicos dançam, mas sobretudo os membros do coro dançam e reproduzem aqueles movimentos espasmódicos, mas de uma maneira mais graciosa. Aquilo é mesmo muito engraçado. Mas ele utiliza porque não sabe. Bom, eu tenho 3 recomendações. Olha, deixa-me só dizer isto. A outra coisa extraordinária é, eles são 13 músicos em palco e todos cantam. E tem 5 que são só coro. E os coros são fabulosos, as harmonias vocais, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. O anterior espetáculo dele, também super coreografado, também, eu acho que o David também vimos em Cascais, no Cool Jazz, foi fabuloso. Bom, as minhas recomendações, a primeira é a Feira do Vinil, que este ano se vai dar no Palácio Baldaia. Não sei se o Baldaia tem a ver com o Palácio, mas eu gostaria que tivesse. O Baldaia não está presente, portanto não se pode justificar. Não, mas é uma feira muito engraçada, porque é uma feira onde se pode encontrar vinis, cassetes, cartuchos, que as pessoas, a grande maioria das pessoas que nos ouvem não sabe o que são, mas eram métodos também de ouvir música. Aliás, se há coisa que nos diz o que foi a mudança tão rápida nestes anos, é que eu já consumi música de 7 ou 8 maneiras diferentes. O suporte já foi tantas coisas, diz muito
a maior parte das pessoas ou teve um ou não teve nenhum método de suporte musical. Então tem estas coisas todas, também vai ter DJing, e vale sempre a pena. Agora cá um renascer da vontade do vinil. Até eu comprei meus filhos deram-me um pick-up e eu agora já tenho discos de vinil, portanto estou convencido que vai ser um bruto sucesso. É nos 2 dias do fim de semana. A segunda... Ou como dizem os meus filhos, leitor de vinis. Um leitor de vinis. Gosto muito dessa. A segunda é um espetáculo de uma banda que eu gosto muito. Terça-feira os Bell and Sebastian vão tocar no Coliseu. É um espetáculo comemorativo dos 30 anos de um álbum que eu gosto muito, que é o If You're Feeling Sinister, e que eu vou deixar a música já, porque ainda tenho um terceiro, que é dedicada ao meu amigo e camarada Pedro Cisa Vieira. É a primeira música desse álbum, que é o Stars of Track and Field, porque eu sei que ele gosta muito de Track and Field. Exatamente. E portanto é uma música lindíssima, o álbum é ótimo, eles vão cantar mais coisas, mas terça-feira vale muito a pena. Eu acho que ainda há bilhetes para ir ao Coliseu. A terceira é a Fundação Saramago. Fez uma coisa que se utiliza um bocado, por exemplo, na Inglaterra, que é pôr pessoas a ler excertos de um determinado escritor, um determinado poeta, um determinado prosador. E a Fundação José Saramago teve uma ótima ideia, que é pôr muitas pessoas a ler extratos dos livros de José Saramago, para voltar a promover, se era que era preciso, mas é sempre bom, as coisas do José Saramago. Há gente que lê muitíssimo bem, há um tipo que lê muitíssimo mal, eu também disse, fui eu, queria mostrar o ano da morte de Ricardo Reis, mas vale a pena ouvir e vale a pena sempre ler o José Saramago. E isto do José Saramago, o último que eu reli, eu detesto dizer que releio porque releio pouco, foi a História do Cerco de Lisboa, que volto a recomendar, já aqui o recomendei, um livro absolutamente extraordinário. José Saramago é o meu autor favorito da língua portuguesa, mas por isso é que vale a pena, porque vais vê-lo de uma maneira diferente. É outro modo. Tudo o que tem... É outro livro. Tudo o que tem a ver com Saramago vale a pena. E também fica a dedicatória, agora que me lembro, a Fernando Alexandre, que entre as coisas boas que fez foi tirar o José Saramago do currículo de português. Meus caros, obrigado por esta conversa. Foi um gosto estar aqui convosco estas 2 semanas. Para si, caro ouvinte, foi claro, também um enorme gosto de estar consigo. E com o Paulo Baldaia a regressar, será já ele, claro, a moderar o Bloco Central na semana que segue. Até lá, bom trabalho, boas férias, boas leituras. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal. Sexta, dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.